Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de Node.js do meu canal. Nessa aula nós veremos como manipular arquivos no servidor utilizando o Node.js, utilizando o File System, o sistema de arquivos do Node.js. Nós abriremos arquivos, pegaremos o seu conteúdo e enviaremos esse conteúdo ao browser que o solicitou. Antigamente nós fazíamos isso com o Express, agora não é mais necessário, a gente consegue fazer com o File System do Node.js. Vamos ao Visual Studio Code. Eu aqui no Visual Studio Code criei uma pasta, um diretório chamado Source, SRC. Esse diretório tem 4 arquivos. O arquivo index contém um HTML, somente um cabeçalho, dizendo que ele é o index da aplicação. O arquivo contato é a mesma coisa, dizendo que ele é o contato da aplicação. E o arquivo servico é a mesma coisa, dizendo que ele contém os serviços da aplicação. Caso o usuário não digite nada na URL, ele receberá o index. Caso ele digite o segmento contato, ele receberá o conteúdo da página contato HTML. Caso ele digite servico, ele receberá o conteúdo da página servico.html. Caso ele digite qualquer outra coisa, primeiro ele receberá um aviso que essa página não foi encontrada. Depois nós colocaremos uma página personalizada. Então ele receberá o conteúdo da página 404 HTML, aonde eu estou dizendo que esta página, ok? Ela é uma página personalizada para erro de página não encontrada. Então vamos lá, como é que eu vou fazer tudo isso? Primeiro, eu mudei as informações aqui no package.json. Eu estou dizendo que o type é module, então nós não utilizaremos o require do Node.js. Nós utilizaremos o import da linguagem JavaScript que o ECMA inseriu na linguagem. Segundo, eu estou dizendo que eu vou iniciar a minha aplicação com o NodeMon na página 6 _ File System JS. File System com Y. Então, é a página que vai iniciar a minha aplicação, é a página que vai levantar o servidor. E a página 6 File System está aqui prontinha para nós trabalharmos, ok? Então, vamos iniciar. A primeira coisa que eu terei que fazer aqui, importar o módulo HTTP e o módulo File System. Não utilizaremos o require, nós utilizaremos o import, que o import é da linguagem JavaScript, enquanto o require, vimos na aula anterior, era do Node.js. Então agora nós temos um import que ele é nativo da linguagem JavaScript e é altamente recomendável. Então eu vou importar o módulo HTTP from HTTP e vou import o File System from File System. Pronto, já tenho os 2 módulos que eu necessitarei nessa página. Aí eu vou criar o meu servidor HTTP, módulo HTTP, que eu acabei de importar, veja que já habilitou lá em cima, ponto, create server, vou criar o meu servidor. Tá? O que eu tenho que passar lá para dentro quando eu criar o servidor? Uma arrow function, tá? Uma função de callback, ok? E com esse servidor criado, eu vou dizer para ele que ele tem que escutar, ele tem que ser escutado numa porta e vou mandar uma informação para o console. Ele será escutado na porta 8080 e essa informação eu enviarei através de uma arrow function, onde eu vou dar um console.log
com a seguinte mensagem: servidor com módulo FS File System rodando na porta 8080. Pronto, eu tenho que ler isso no meu console. Então, e quando eu criar o servidor, eu tenho uma função de callback. Então, eu preciso de duas variáveis nessa função. A que vai representar a requisição, que ela pode chamar request, rec, requisical, o nome que você quiser. E res, que pode chamar response, resposta, resp, res. Eu normalmente uso 3 letras. Então está aí a minha função de callback com uma variável que vai conter as informações da requisição e outra que conterá as informações da resposta. Eu criarei aqui duas variáveis, uma que eu vou chamar de rota final, que eu não atribuirei nenhum valor. A outra eu chamarei de rota e vai ser o que o usuário digitou na URL, qual é o segmento que ele solicitou na URL. Então, eu tenho essa informação através da minha variável rec.a propriedade URL. É ela quem me traz os segmentos digitados na URL, o que vem depois do meu host. O meu host será localhost 8080. A propriedade URL conterá a barra e o que vem na sua sequência. Muito bom. Então, vamos utilizar a minha variável rota. Eu vou fazer uma verificação. Se rota for idêntico à minha barra, significa que o usuário não digitou absolutamente nada. Então, rota final vai conter barra index.html. Então, eu vou apontar para a página index.html no meu file system. Else, ok? Caso não esteja vazio, eu quero pegar esse conteúdo. Foi serviço? Foi contato? O que foi que ele digitou? Então, rota final vai conter, vou utilizar aqui a minha template string, então eu vou utilizar crases, ok? E vou colocar aqui a minha variável rec.url, poderia escrever aqui também o quê? Variável rota, né? E vou colocar depois dela um ponto HTML. Então, se ele digitou serviço, aqui vai ficar como, ok? Barra servico.html. Se ele digitou notícia, aí vai ficar barra notícia.html. Contato, barra contato.html. E aí eu vou interromper o processamento para ver se isso está funcionando. Então eu vou fazer um res.end e vou dizer para ele enviar para o browser o conteúdo da minha variável rota final. O problema é que se eu simplesmente mandar essa informação para o cliente, a função vai continuar sendo executada. Então eu vou dar um return para ter certeza que essa função para de ser executada. Eu saio da minha arrow function. E aí eu vou testar isso, tá? Como é que eu vou testar isso? Eu abrirei um novo terminal, terminal, new terminal. Vou digitar aqui nodemon 6 underline file system.js. Sairei de cena um minuto para você ler todo o comando, ok?
vou executar esse comando e veja aqui, servidor com módulo FS rodando na porta 8080. Então, se eu for ao browser e digitar aqui localhost 2.8080, está lá, ele me trouxe a página index.html. Se eu digitar aqui em cima, localhost 8080 barra servico, ele vai escrever servico.html. Se eu digitar contato, ele vai escrever contato.html. Então, a informação que ele está mandando para cá é justamente a informação que eu tenho na minha variável rota final. Vou derrubar esse terminal, ok? Isso daqui não vai ficar aqui. Nós vamos trabalhar isso de uma outra forma. Já que nós já temos o segmento que o usuário digitou, eu vou utilizar o módulo File System. Qual é o arquivo que eu quero que ele leia? Rota final. E onde está esse arquivo? Esse arquivo está a partir da raiz, barra, na pasta source, concatenado com rota final. Eu poderia usar template string? Poderia. Como é que seria com template string? Eu colocaria tudo isso entre crase, abrir crase, ponto source, ok? Em vez de concatenar com rota final, eu já estou juntando aqui com rota final. E aí eu vou fechar a crase. Pronto, está lá, utilizando template string. Li o arquivo, o que eu tenho que fazer? Arrow function, função de callback. E aí está o que eu terei que fazer com o arquivo, estará dentro dessa função. Então, o meu módulo File System vai ler o arquivo que está lá no diretório source ligado à raiz, o barra servico HTML ou barra contato HTML, cheguei até o arquivo. E aí a minha função vai ter duas variáveis. Uma, error, eu vou escrever somente com 3 letras. E segunda, data, vai ser o dado, vai ser o conteúdo da página. Porque nós não vamos mandar a página para o cliente. Nós vamos ler o conteúdo da página, o conteúdo dessa página estará na variável data e é o conteúdo da variável data que será enviado para o cliente, para o browser. Então, a primeira coisa que eu vou verificar, se teve erro. If error, se retornou um erro, ou seja, se ele não encontrou o arquivo solicitado para ler, é o read file, ele vai ler um arquivo. Se ele não encontrou esse arquivo solicitado, vai retornar a variável error. Se ela existir, eu vou começar aqui com a minha resposta. Resposta.write head, vou escrever um cabeçalho. O que eu vou escrever nesse cabeçalho? Status code 404, ou seja, página não encontrada. E aí, estou mandando um código. E aí eu vou dizer que eu quero que, olha, um JSON, abri e fechei, onde eu terei content type, dois pontos, text, HTML, ponto e vírgula, char7 igual a UTF-8. Então, está aqui o meu cabeçalho da minha resposta. Res é a minha variável resposta, ok? Write head é o que eu vou escrever no cabeçalho da minha resposta. Res end, então já está aqui embaixo, e o meu return virão aqui para dentro do meu if,
Em vez de rota final, eu vou mandar para o HTML um H1, página não encontrada. Por enquanto, não é a minha página personalizada não encontrada. Eu estou mandando um texto e finalizando, tá, a minha conexão. Tá? E o return é para que eu saia da minha função. Eu vou sair do if e vou sair da função. Bom, e se ele não entrar no if? Significa que a variável error não existe. Preciso verificar se a variável data existe? Não. Se não deu erro, significa que ele leu o arquivo, ou o arquivo /contato, ou o arquivo /notícia. Então, eu vou fazer alguma coisa com o conteúdo da variável data. O conteúdo daquele arquivo está na variável data. Então, vamos lá. Eu vou copiar essa parte aqui, Ctrl C, vou colocar fora do if, ok? Então, fora do if, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou escrever 200, tá? É o meu código de OK, tá? E estou mandando lá, dizendo que é texto HTML, char7, UTF-8. O end, eu não vou mandar nada, ok? Porque ele vai simplesmente encerrar a conexão. Mas antes de encerrar a conexão, res.write o conteúdo da variável data. Pronto. Então, se teve erro, ele entra no if, ok? Manda o código 404 lá para o browser, manda o texto página não encontrada, faltou finalizar o meu H1 aqui na minha string, tá? E sai fora da minha função. Ele interrompe o processamento aqui. Se ele não entrar no if, ele vai mandar um cabeçalho 200 OK, dizendo que é HTML UTF-8, vai mandar o conteúdo da variável data, que é o conteúdo do arquivo que ele leu, e vai interromper o processamento, vai finalizar a nossa conexão. Vamos testar isso? Eu só errei aqui, é write head, isso aqui está errado. Vamos lá. Write head. Então, vamos testar isso. Vou abrir um novo terminal. Vou sumir de cena. Vou colocar aqui Nodeman 6 File System.js. Vou dar um Enter. E pronto, tá? Servidor com módulo FS rodando na porta 8080. Então, vou lá ao browser, vou voltar em cena, vou digitar aqui em cima primeiro, olha lá, localhost 8080. E o que ele trouxe? O conteúdo da página index, index da aplicação. Vamos ver o fonte da página, está aqui, H1, index da aplicação. Tá? Ele não me mandou a página index.html, ok? Tá? Ele me mandou o conteúdo da página. Se eu tentar colocar aqui o caminho da página, deveria dar erro. Vamos testar? Source index.html, tá? Página não encontrada. Eu continuo, então eu criei um sistema de rotas utilizando o file system. Eu não posso passar nada para que ele me retorne o index da aplicação. E se eu passar o segmento servico, enter, serviços da aplicação. Se eu passar contato, enter, contato da aplicação. Se eu passar carnaval, página não encontrada, ok? Qual é o meu problema por enquanto, tá? O página não encontrada foi um texto que eu passei lá para dentro. E eu não quero, vou derrubar meu terminal aqui,
E eu não quero mandar esse texto, tá? Eu quero mandar o conteúdo da página 404. Lembra dela? O que estava escrito lá? Página personalizada para erro de página não encontrada. Eu quero passar isso daqui, ok? O que está lá no browser, página não encontrada, é só um texto. Se eu ver o fonte da página, tá? Eu não tenho HTML nenhum ali. E eu quero passar uma página personalizada para esse cara. Ah, o que eu tenho que fazer então? Então vamos lá. Vamos ao File System, tá? É aqui dentro do Read File mesmo, nós vamos consertar isso, nós vamos colocar essa possibilidade. Então vamos lá. Vou verificar. Teve erro. Entrei no if. Então eu vou falar para ele, use o File System para ler o arquivo Read File. Qual arquivo eu quero que ele tente ler? Não vou usar template string aqui, vou falar vá na raiz, barra, na pasta source, barra, o arquivo 404.html. O que pode acontecer? Ele ler esse arquivo ou ele não ler esse arquivo, ok? Então, vai precisar de uma arrow function, onde eu vou ter um erro e uma data. Então, aqui eu vou chamar de erro 404 e data 404. Erro 404, ele não conseguiu ler o arquivo. Data 404, ele conseguiu ler o arquivo e tem o seu conteúdo, que vai ser o nosso conteúdo personalizado, ok? Se ele não conseguiu ler o arquivo, ou seja, se existir a variável erro 404. Então, vamos lá, if erro 404, ok? Pronto, ele não conseguiu ler o arquivo. Se ele não conseguiu ler o arquivo, eu precisarei dessas 3 linhas aqui de baixo, ok? Então, vou dar um Ctrl X nela e um Ctrl V aqui dentro. Então, está lá. Se existir o erro 404, ele vai mandar o texto, ok? Página não encontrada, e vai interromper o processamento da minha função aqui. Else, caso ele consiga ler o conteúdo da página 404 HTML. Então, vai existir a data 404. O que eu vou fazer? Res.end data 404. Só precisamos interromper o processamento. Return. Ah, professor, 2 returns, tá? Não posso pôr um só depois que eu sair do if? Sim, tá? Põe um apenas aqui, return, e pode tirar este return daqui e este return daqui. Né? Então, ou ele vai mandar página não encontrada, ou ele mandará o conteúdo da página que nós preparamos com um erro personalizado. Esse return ainda está em lugar errado. Por quê? Esse return fará com que ele saia desta função aqui. Ao sair desta função, que está dentro do if, ele vai fazer isso daqui e vai tentar passar uma variável data lá para dentro que não existe, ok? Tá? Ou seja, existe para ele uma data 404, a data não existe, e isso tornaria um erro. Então, ou eu ponho isso dentro de um else, ou eu coloco este return fora da função. Ou seja, assim, né? Veja que aqui, assim que ele sai do read file do 404, se deu erro, ele vai fazer isso. Se não deu erro, ele vai fazer isso. Saiu da função, eu dou o return e ele sai desta função aqui de fora. Do meu primeiro read file, essa função aqui de fora, ele vai sair daqui, portanto, ele virá para cá e ele não executará isso daqui. Isso aqui deve estar funcionando. Terminal, novo terminal, vou sair de cena já, ok?
Node-man 6 File System, rodou, vou ao browser, está aqui index da aplicação, vou tentar aqui /servico, ok? E ele trouxe serviços da aplicação, vou errar, vou colocar um monte de S em servicos, ok? Vou dar um Enter, está lá, página personalizado para erro de página não encontrada. Se eu pedir para ver o código-fonte da página, está aqui, tá? O meu HTML com aquele meu H1. Então agora vou terminar aqui o meu terminal, então ele não mandou essa informação, ok? Ele conseguiu mandar a informação da página 404 HTML. Muito cuidado com esse return, ele sai da função aonde ele está inserido. Então ele tem que sair desta função aqui, da função anônima, que está no primeiro read file, e aí ele saindo desta função aqui, não existe mais nada para ele ser executado. Deixe o seu like, um vídeo meio longo, deixe o seu comentário, eu fiz um passo a passo bem cadenciado, eu acho super importante esta aula para você ver um if rodando no servidor e eu montando um sistema de rotas através do File System, um recurso nativo do Node.js que vale muito a pena ser conhecido e utilizado. Na próxima aula, nós entramos com o Express. Compartilhe esse vídeo também, ajude a divulgar o nosso canal, siga o nosso canal, isso aumenta o engajamento e nos estimula a fazer mais conteúdo para você. Até a próxima aula.